E aí, pessoal, tudo bom? Vamos estar conversando sobre a questão do direito no trânsito, uma sequência de aulas que eu estou fazendo, realizando. O objetivo aqui de manter vocês todos atualizados sobre temas que são extremamente importantes, tanto lá para a prova da ordem, nos seus concursos públicos, você vai fazer prova PRF, por aí vai. E para quem advoga no seu dia a dia, ok? A gente tem sempre que lembrar, pessoal, Código de Trânsito Brasileiro, ele regulamenta o comportamento, né, do condutor e dos pedestres. A gente também tem que lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro, ele é um elemento dentro do Sistema Nacional de Trânsito. E aí a gente tem as resoluções do CONTRAN e por aí vai. Então, sempre é bom você estar olhando as resoluções do CONTRAN, porque sempre traz informações que complementam a própria lei. Por muitas vezes nós temos artigos ali que nós chamamos de norma penal em branco, ou seja, precisamos de uma outra norma para complementar o que está determinado, por exemplo, no Código de Trânsito Brasileiro, para que a gente possa fechar um raciocínio e fechar o assunto de forma correta, tá? Então, hoje nós vamos estar falando sobre o alerta no asfalto, como evitar acidentes e salvar vidas na cidade. A ideia aqui é mostrar para vocês as responsabilidades que o condutor do veículo tem e as responsabilidades dos pedestres. Já falei isso em outras vezes, lembrando, ok? Aqui no processo penal, no direito penal, nós não temos compensação de culpa. Por exemplo, o sujeito atravessa avançando o sinal, não percebe que o sinal está vermelho para ele, o pedestre está no celular conversando e atravessa. E o motorista está em alta velocidade. O que a gente tem aqui? Caso ocorra o atropelamento, nós vamos ter o que? Uma concorrência de culpas, ok? E essa concorrência de culpas, ela tem uma consequência. Lá no cível, por exemplo, nós podemos fazer uma compensação de culpas em termos de danos. Vamos supor que o carro tenha sido danificado, que a vítima tenha se machucado de certa forma, e aí o juiz, quando for sentenciar, ele pode levar isso em consideração e até deve levar, porque os dois erraram. Um atravessou no momento em que o sinal não estava aberto para ele e o outro estava acima da velocidade permitida. Então, os dois concorreram, né, participaram ativamente para que aquela conduta pudesse ocorrer e existir provavelmente o crime. Tá? Mas isso vai acontecer nessa compensação de culpas quando, por exemplo, um dos dois ou os dois ingressarem com a ação de responsabilidade civil um contra o outro. No campo penal, não. No campo penal, se acontecer a concorrência de culpas, os dois poderão ser vítimas e os dois poderão ser autores. Tudo vai depender do caso concreto, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês a ocorrência de atropelamentos de pedestres em vias urbanas de grande movimentação constitui uma das mais graves manifestações de violência no trânsito, evidenciando a complexidade das interações no espaço compartilhado entre os veículos e pedestres. Neste contexto, a legislação brasileira, especificamente o Código de Trânsito Brasileiro, estabelece normas de condutas e responsabilidade para ambos os autores, condutores e pedestres, visando a segurança e a redução de acidentes. Então, nós vamos ver os artigos. Existem vários outros artigos, inclusive resoluções do CONTRAN, que impõem o dever objetivo e o dever subjetivo de cuidado, tanto do condutor do veículo quanto do pedestre. Tá? Responsabilidades do condutor. Está aqui, dever do condutor. Artigo 28 dispõe sobre o dever do condutor de estar atento e cuidar permanentemente do controle do veículo, prevenindo-se a realização de qualquer manobra perigosa. Então, o sujeito tem o dever objetivo, subjetivo, imposto por lei, dele manter o controle atento do seu veículo. E esse controle atento do seu veículo, eu chamo a atenção que por trás desse fundo de pano, nós temos a chamada direção defensiva.
É o sujeito que está andando, por exemplo, ele vai passar por um cruzamento, diminuir. É o sujeito que tá dirigindo o seu carro e ele vê um ônibus, por exemplo, parado, ele sabe que ele vai desembarcar pessoas. É ele diminuir, porque a qualquer momento uma daquelas pessoas distraidamente pode atravessar. Então, isso é um dever, né, obviamente, do motorista em dirigir com a chamada direção defensiva. Redução de velocidade. O artigo 220 destaca a obrigatoriedade do condutor reduzir a velocidade do veículo de forma adequada para a segurança do pedestre que esteja atravessando a via em qualquer situação de travessia permitida. Gente, já falei isso também em outras aulas. Você está parado no sinal, você vê o pedestre atravessando, o sinal está vermelho para você, o sinal abre, o pedestre já iniciou a travessia dele, você tem que aguardar obrigatoriamente ele terminar a travessia dele para você sair, ok? Está no Código de Trânsito Brasileiro. Se você está com o sinal verde para você, você está conduzindo o seu veículo, você vê um pedestre atravessando a rua, é obrigação sua diminuir a velocidade para você evitar que atingir esse pedestre. Mas é claro, mas ele está infringindo a norma. Sim, mas a norma, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, estou mostrando para vocês aqui, impõe os deveres que o condutor do veículo deve ter. Nesses casos aqui, o que a gente começa a perceber? Que se o condutor não respeitar essas infrações administrativas, essas regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro, ocorrendo acidente, vai ficar muito, muito provavelmente demonstrado que ele não respeitou a observância do dever objetivo de cuidado, a observância do dever subjetivo de cuidado, ok? Não observou, né, a direção defensiva. Então, muito provavelmente, esse cara vai sofrer uma penalidade lá na esfera criminal, caso ocorra uma lesão corporal na vítima, caso ocorra, por exemplo, a morte da vítima, tá? Penalidades. Aí a gente tem lá o artigo 302 e também tem o 303 que fala de homicídio culposo na direção de veículo automotor, e 303 fala da lesão corporal. Eu coloquei aqui o 302 para vocês perceberem, ó. O artigo 302 trata das penalidades em caso de cometimento de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então lá está especificado quais são as condutas, o que eleva essa pena e qual é a penalidade em que o sujeito, condutor do veículo, caso ele atropele uma pessoa e mate uma pessoa, ele vai estar com probabilidade de ser condenado e sofrer essas sanções. Lembre-se, às vezes a gente não tem provas na questão subjetiva do ato, mas nós temos provas com questões objetivas do ato do condutor. Exemplo, quando ele desrespeita o artigo 28 e o artigo 220 do Código de Trânsito. E aí, por via de regra, alcança o artigo 302, atropelando e matando uma pessoa. Muito provavelmente esse sujeito está fadado a sofrer uma condenação na esfera criminal e também lá na esfera civil e também na questão administrativa junto ao Detran. Obrigações dos pedestres, tá ok? Utilização das faixas. O artigo 68 enfoca especificamente as obrigações dos pedestres, incluindo a necessidade de utilizar as faixas de pedestre ou passagem apropriadas para a travessia de vias. Então, em regra, o Código de Trânsito determina que o pedestre deve atravessar na faixa de pedestre, ok? Mas volto a afirmar, em razão da diferença, né, de tamanho e responsabilidade, né, da conduta do motorista e do pedestre, essa responsabilidade, esse dever objetivo e subjetivo de cuidado, cabe muito ao condutor do veículo, tá? No exemplo que eu falei lá, em que o sujeito está atravessando, você viu que o sinal está verde para você, não adianta você acelerar, não adianta você querer passar tirando um fininho do cara, porque se acontecer um acidente, você vai responder por esse crime, sim. Ah, tudo bem, mas aí o pedestre também não teve culpa nisso? Teve culpa nisso. E o juiz, na hora de fixar a pena lá do condutor do veículo em caso de condenação, lá do 302, por exemplo, se ocorreu o homicídio culposo, o juiz vai, obviamente, diminuir essa pena porque ele vai levar em consideração o comportamento da vítima. Isso está lá no artigo 59
do Código Penal quando a gente estuda a teoria do crime, ok? Então, e trata até de circunstâncias judiciais. Então, fiquem atentos a isso aí. Responsabilidade compartilhada. Complexidade da atribuição de responsabilidade. Este caso ilustra a complexidade da dinâmica entre pedestres e motoristas e a necessidade de uma compreensão aprofundada das leis de trânsito para promover um ambiente seguro para todos. Então, o que eu falei anteriormente, tanto o pedestre tem lá as suas responsabilidades, as suas obrigações, seus direitos, e o condutor do veículo também. A grande diferença é que o próprio código coloca como uma responsabilidade, entre aspas, objetiva, para o condutor do veículo e que esse veículo seja maior do que o outro. Então, se você tem um ônibus com uma colisão com um carro, a probabilidade de culpa prevalece em cima do ônibus, em razão da desproporção. Se você tem um carro atropelando uma moto, batendo numa moto, a probabilidade de culpa está, em regra, voltada para o sujeito que é o condutor do carro. E assim sucessivamente. Então, o próprio código já traz para a gente questões objetivas para caracterizar, configurar as questões subjetivas referentes ao crime, tá bom? Então, fiquem atentos a isso aí. Legislações e resoluções. Legislação brasileira. O Código de Trânsito brasileiro estabelece normas de conduta e responsabilidade para condutores e pedestres, visando segurança e a redução de acidentes. Por isso que tem lá uma relação de obrigações do pedestre, uma relação de obrigação dos pedestres, relação para os motoristas e por aí vai. A resolução do CONTRAN. O CONTRAN estabelece resoluções que tratam do sistema de segurança, amarração de cargas, requisitos de segurança para veículos de transporte de passageiro e especificações técnicas de sistemas de sinalização e iluminação. Então, os veículos que transitam, né, nas vias, eles têm uma série de obrigações que é imposta pelo CONTRAN, que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito Brasileiro, que vai entrar, no caso concreto, como força de lei para averiguar a ação ou omissão ou imperícia do sujeito. Tá? Então, seria uma imprudência, negligência ou imperícia. Então, tudo vai depender da conduta dele. Mas as resoluções, vocês precisam estar atentas. Eu coloquei as resoluções lá para vocês, no material, para que vocês possam baixar e depois, no caso concreto, se estiverem atuando, você pode começar a procurar, por exemplo, como forma de defender ou acusar, onde o condutor ou onde o pedestre infringiu essas normas, tanto no Código de Trânsito, tanto quanto nas resoluções do CONTRAN. Isso vai facilitar seu trabalho demais, vai criar possibilidade de você conseguir efetivar uma acusação ou uma defesa com alta qualidade. Lembrando ainda que você pode utilizar a inteligência artificial, o chat GPT, para resolver vários problemas referente a isso aqui. Aqui mesmo no nosso canal, vocês têm vários vídeos em que eu gravei a aula utilizando a inteligência artificial para ajudar na criação de teses defensivas e por aí, análise de casos concretos, perícia, um monte de coisa que eu coloquei lá, tá? E tem um curso específico referente a homicídio culposo no trânsito e chat GPT. E também tem um e-book que é o mesmo assunto, homicídio culposo no trânsito e chat GPT. Então vocês podem adquirir esses produtos na Hotmart, na Kiwify. Pode entrar no nosso site josembrito.com, tá? E lá dali você vai ser direcionado para você adquirir produtos que vocês quiserem e que acharem que seja interessante para vocês dentro daquilo que você atua. Ok? Vamos lá. Consequências e prevenção. Consequências legais. O artigo 302 trata das penalidades em caso de cometimento de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Também temos o artigo 303 e outros, tá? Prevenção de acidentes. A educação e a conscientização, tanto de condutores quanto de pedestres, são fundamentais para a redução de acidentes e atropelamentos nas vias públicas. Volto a falar sempre sobre esse assunto, por quê?
porque a gente vai falar de educação no trânsito e ela funciona, ainda que leve um tempo, mas a gente percebe isso na questão do cinto de segurança. Hoje você entra no seu carro, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o cinto de segurança. Ah, Zé Carlos, eu conheço alguém que não coloca. É totalmente imprudente, eu também conheço. Tem gente que até coloca o cinto por trás e conecta lá no conector do cinto para que o carro não fique apitando. Mas isso aí são pessoas totalmente irresponsáveis e essa não é a regra que a gente tem que lançar. A regra que a gente tem que lançar é da segurança, do bom comportamento, do dever objetivo e subjetivo de cuidado para tentar evitar o máximo de acidente. Caso ocorra, aí essas condutas ainda vão servir para atenuar, excluir, amenizar as suas responsabilidades e até mesmo a sua segurança como condutor do veículo, ok? Segurança e educação. Conscientização. A educação e a conscientização, tanto de condutores quanto de pedestres, são fundamentais para a redução de acidentes e atropelamento nas vias urbanas. Legislação. O artigo 28 que nós falamos, fala lá, ó, o condutor deverá, a todo momento, ter o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Artigo 68 fala para a gente lá, ó, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Então, num determinado momento, a autoridade pode permitir que as calçadas possam ser utilizadas para outros fins que não só, né, a passagem de pedestre. Nós temos vários condomínios, por exemplo, na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, em que o sujeito, para adentrar no seu condomínio, ele tem que passar pela calçada. Isso é um exemplo, claro. Isso também impõe ele um redobro de comportamento e atenção na sua conduta, para evitar acidente, tá? Aqui nós temos vários parágrafos, incisos, depois vocês vão ler e vocês vão entender o que vocês devem, né, utilizar como fundamento, tanto no caso de uma acusação quanto numa defesa. Legislação do CTB, continuando. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis de segurança, infração. Leve, penalidade, multa. Então, se o sujeito está dirigindo, sem os cuidados indispensáveis para a segurança, ele está sendo imprudente. Então, a gente vê que caso ocorra um acidente, essa penalidade do artigo 169, junto com lá com o do 28, que seria a obrigação do condutor do veículo em ter atenção e manter o controle sobre o veículo, vai estar demonstrado de forma objetiva que ele provavelmente agiu com imprudência e, consequentemente, será condenado em caso de morte ou lesão da pessoa. Tá? Então, eu estou toda hora chamando a atenção de vocês para isso. Por quê? Porque o direito penal do trânsito, ele é um direito penal subjetivo, ou seja, você, a vítima ou o Ministério Público ou quem está acusando, né, o condutor, que vira réu, por exemplo, ele tem que buscar o quê? A culpa desse sujeito. E como que eu posso provar a culpa? Através de provas testemunhais, documentais, filmagens, depoimento da vítima e por aí vai. Mas também tem provas que são irrefutáveis praticamente, que são os próprios artigos, quando infringido e em que o sujeito por si só já sofreria sanções administrativas tais como multa. Então você usa isso como argumento para fundamentar o seu pedido de condenação do sujeito, ou, se for o caso, absolvição. Fiquem atentos nessa ideia, desse raciocínio, e isso vai fazer toda a diferença na sua atuação. O artigo 220 fala lá, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito, tá? Então, inciso primeiro, quando se aproximar de passagem, aglomerações, cortejo e por aí vai. Então, se você sabe que tem que ter a direção defensiva, que é uma imposição da lei, em que você tem que reduzir a velocidade ao estar passando no cruzamento, ao ver aglomeração de pessoas, ao ver o local de passagem dos pedestres e você não faz, você vai já estar infringindo o artigo 220. Isso vai ser o suficiente para criar
ou dar elementos, subsídios à acusação para condenar o sujeito. E aí nós temos várias outras situações aqui, tá? Tal como aproximação de animais em áreas com declive, né? Com o pavimento apresentando escorregadio, defeituoso, avariado, você tem que diminuir, não adianta você acelerar, tá? 302 trata da questão do homicídio culposo na direção de veículo automotor, né? Que é, em regra, ocorre em razão de uma conduta culposa via imprudência, negligência ou imperícia do condutor do veículo, e aí ele vai responder pelos crimes, pelo crime que aqui está, podendo ter até aumento de pena, caso ocorra questões de influência de álcool lá, que eu também já gravei um vídeo sobre isso, uma aula específica sobre isso. A conclusão que eu trago para vocês é a responsabilidade primordial do condutor, mesmo diante da infração cometida pelo pedestre, o condutor do veículo possui a responsabilidade primordial de evitar o acidente, dada a sua capacidade de causar danos significativos maiores. Então, foi o que eu falei. Sempre o condutor em que tem um veículo maior vai ser responsável pelo veículo menor. Importância da atenção e prudência. A legislação impõe ao motorista um dever maior de cuidado, enfatizando a importância de atenção constante e da prudência na condução de veículos em áreas urbanas. Ok? Aqui vocês estão vendo aí uma foto em que fica claro que esse exemplo aqui, em que, por exemplo, o sinal, a gente pode ver que está vermelho, tá lá para os motoristas. E tem várias pessoas passando. Vamos supor que o sinal agora fique verde e ainda tem pessoas que iniciaram a travessia aqui na faixa de pedestre ou estão terminando a travessia. O que você tem que fazer? Como a gente viu, é obrigação sua, artigo 28, 220, por aí vai, é esperar as pessoas passarem na sua totalidade para daí vocês darem início, né, à sua direção, tá? Sob pena de vocês serem responsabilizados pela prática do crime. Então, fica essas informações aqui para vocês. Eu estou colocando uma série de aulas referentes à questão de trânsito. Também estou colocando uma série de aulas referentes à questão do direito médico. Isso tudo você encontra no nosso canal Comunidade Júri no Ar. Ok? Os nossos cursos, vocês têm cursos gratuitos aqui na Comunidade Júri no Ar. Vocês têm cursos que vocês vão efetuar pagamento. Um pagamento que sempre é um valor bem baixo. O objetivo é colocar o máximo de informação e fazer com que você tenha conhecimento para você atuar da melhor forma possível. Também nós temos aqui os nossos cursos lá na plataforma da Hotmart. Nós temos os nossos cursos também na plataforma KiwiFi. Lá, inclusive, tem um módulo chamado Lex Futuro, que é uma assinatura que você paga R$19,90 por mês. Você tem acesso a todas as aulas, cursos, palestras, materiais e por aí vai. E também temos os nossos e-books que está sendo vendido lá na KiwiFi, ok? Se você quiser, você pode entrar no nosso site josembrito.com e você lá vai encontrar as opções para ser direcionado para alguma opção que te interesse, referente a cursos, e-books, enfim, tudo que você tiver interesse. josembrito.com é o nosso site em que você vai ter acesso a outras ramificações, a outras redes sociais, tudo incluído num único local, para facilitar o seu trabalho, ok? Bons estudos para vocês, grande abraço. Logo eu estou retornando aí para trazer outras informações para vocês. Até mais.